A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Com muita alegria estamos iniciando o seminário A Reconquista. Sabemos que temos muitos irmãos, irmãs que estão nos acompanhando nesse momento e agradecemos a Deus por esse dia e pela presença de vocês que estão conosco. Nós estaremos aqui falando sobre a importância de estarmos indo em busca de irmãos nossos que se perderam e que se afastaram. Nós estamos vivendo o tempo da pandemia. Há poucos meses atrás, nós não esperávamos que tal coisa fosse acontecer. Estávamos tranquilos com nossos planos, nossos projetos, mas, de repente, fomos surpreendidos pelo coronavírus que chegou e trouxe muitas mudanças para nós, muitas mudanças. Infelizmente, tivemos que fechar as portas das nossas igrejas, interromper os cultos que nós realizávamos. Infelizmente, muitas coisas aconteceram. Mas nós estamos aqui para apresentar para vocês uma nova estratégia para alcançar estes irmãos que têm se afastado de Jesus nesses dias. Às vezes se pergunta, o que aconteceu? Por que nós estamos passando por tanta tribulação? Por que tudo isso aconteceu conosco? Nós não devemos estar fazendo essas perguntas. Nós devemos estar fazendo uma outra pergunta e dizer, o que nós podemos fazer nesse tempo que nós estamos vivendo para alcançar estes irmãos nossos que estão se esfriando, alguns até já perderam o primeiro amor, alguns já desistiram de Jesus. O que nós temos que fazer? Na verdade, existe uma ideia que muitos estão crendo nessa ideia, né? Alguns irmãos dizendo assim, agora as igrejas não estão funcionando mais, a pandemia chegou, então o que nós podemos fazer? Não podemos fazer nada, então vamos ficar de braços cruzados, esperando que a pandemia acabar, aí depois, quando chegar a vacina, tudo normalizar, e aí então nós iniciaremos novamente os nossos projetos evangelísticos. Quando, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, isso é um grande engano. Não é tempo de ficarmos acomodados em nossas poltronas e simplesmente dizendo, vamos esperar tudo normalizar. Não, é tempo de arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos para Jesus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, para que vidas não se percam. Uma coisa que nós sabemos que tem acontecido com essa pandemia, muitos irmãos nossos estão se esfriando, alguns estão desistindo já de Jesus, e muitos irmãos nossos estão morrendo, e nós não podemos ficar de braços cruzados. Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês, neste seminário, algumas estatísticas, e também falar sobre a importância de estarmos indo em busca destes irmãos que estão se afastando do Senhor. Indo em busca também daqueles irmãos que já se desviaram, já desistiram de Deus. Outro dia, andando pela rua, eu encontrei com um irmão, e eu conheci esse irmão e perguntei, irmão, você está congregando em qual igreja? Então ele olhou para mim assim, meio tímido, e disse, eu estava congregando, e ele citou o nome da igreja que ele estava congregando. Ou seja, existe sim irmãos que, se nós não irmos ao encontro deles, muitos deles vão perecer e muitos deles vão desanimar. Eu queria compartilhar com vocês aqui na tela agora, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, algumas estatísticas. Por exemplo, se nós temos uma igreja de 100 membros, se essa igreja já tem 10 anos que ela existe, então essa igreja tem aproximadamente 200 irmãos que saíram dela. Ou seja, nós temos o dobro do lado de fora.
Se tivermos uma igreja com 400 membros, se essa igreja também já tem 10 anos de existência, então ela tem aproximadamente 800 irmãos e irmãs que saíram dela, ou seja, o dobro do lado de fora. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Vamos lá no nosso próximo desenho. Aqui mais uma estatística que eu queria compartilhar com vocês. A maioria dos afastados, ou seja, a maioria destes irmãos que saíram das nossas igrejas, aproximadamente 70% desses irmãos, nunca receberam uma única visita depois que saíram da igreja. Então, meus irmãos, isso é algo alarmante. Destes que saíram das nossas igrejas, ao saírem, nunca mais eles foram procurados por ninguém da igreja depois que saíram da igreja. Foram simplesmente deixados para trás e abandonados. Então, esta é uma estatística também que eu queria compartilhar com os irmãos. Vamos lá no próximo. Aqui, olha, vamos ver o nosso desenho. Os irmãos estão vendo o desenho agora, né? Então, olha só. Os poucos visitados foram tratados de uma maneira errada. Ou seja, destes que saíram da igreja, ao receberem uma ou duas visitas, boa parte das visitas que foram feitas foram visitas erradas. É claro que eu não estou generalizando, eu não estou dizendo que todas as visitas são erradas, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que parte destas visitas são feitas de uma forma errada. Se os irmãos olharem para o nosso desenho, você vai observar que ali está aquele moço de camisa verde, é o irmão que se desviou, ou que saiu da igreja, e aquele que está junto dele ali é o irmão da igreja que foi visitar. Então, vamos ver o que esse irmão está falando para aquele irmão que se desviou. Ele está dizendo, Deus te castigou, você vai para o inferno, você é a porca que voltou para a lama, você é um traidor. Então, meus irmãos, este é o estilo que muitos irmãos estão usando para visitar estes irmãos nossos que saíram da igreja. E quando nós chegamos condenando, acusando, atacando esses irmãos, o que vai acontecer? Eles vão criar uma resistência, não é isso? E ao invés de ajudá-los, nós estaremos, então, espantando estes irmãos, para que eles se afastem mais ainda do Senhor. Infelizmente, esse é o estilo que muitos têm usado quando vão visitar aqueles que se afastaram de Jesus. Ou seja, deixa eu fazer aqui uma breve recapitulação do que foi dito. Então, nós temos aproximadamente, como eu disse, o dobro do lado de fora. Irmãos que já congregaram conosco, mas hoje não estão mais. E destes que saíram, que são muitos, nós temos aproximadamente 70% destes que saíram nunca mais foram visitados por ninguém da igreja onde eles congregavam. Foram simplesmente deixados para trás e substituídos por outros que chegaram e ocuparam os seus lugares. Então, essa é a nossa realidade. Quando a gente visita alguns desses irmãos, quase sempre nós ouvimos uma história muito parecida. Eles dizem algo mais ou menos assim: olha, enquanto eu estava na igreja, os irmãos vinham aqui na minha casa, eu me sentia parte de uma família, mas a partir do momento que eu saí da igreja, a partir do momento que eu me desviei, nunca mais ninguém retornou aqui na minha casa. E alguns chegam a dizer assim: olha, já tem 10 anos que eu saí da igreja, e até hoje, nunca mais ninguém se aproximou de mim. Então, irmãos, essa é
a realidade que nós temos visto. E existem alguns que são visitados, nós vamos dizer assim, aproximadamente 30% a 40% destes irmãos que saem, eles recebem 1, 2 ou 3 visitas após terem saído da igreja. Só que o grande problema é esse, que parte dessas visitas são também visitas erradas, nesse estilo que nós acabamos de falar. Alguém chega como se fosse o síndico do céu, o dono de toda a verdade, apontando o dedo e dizendo: Deus te castigou, você vai para o inferno, você blasfemou contra o Espírito Santo, e acabam, então, distanciando essa pessoa mais ainda do Evangelho. Ok? Vamos lá no próximo. Então, meus irmãos, eu queria falar sobre uma grande fake news evangélica, uma grande mentira que o diabo preparou para nós. Fake news quer dizer notícia falsa. Notícia falsa. E a grande fake news que o diabo preparou para nós é exatamente esta frase que vocês podem ver escrito aqui na tela. Qual é a mentira? Deixa eu ler para você agora, com calma, a grande mentira. Talvez você acreditou nessa mentira. Pode ser que sim. E por isso você não se importa tanto com irmãos que se perderam. Vamos ver qual é a mentira? Vamos ler. É perda de tempo visitar pessoas desviadas. Já conhecem a verdade e não querem saber de Deus. Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém falar algo mais ou menos assim? Eu não me animo a visitar pessoas desviadas porque eles já conhecem a verdade. Eles já conhecem o Evangelho. Eu não quero perder meu tempo com aqueles que já conhecem a palavra de Deus. Eu só prego para quem não conhece, né? Então, meus irmãos, essa é uma grande mentira. É uma grande fake news. Sabe por quê? Vale a pena você ir atrás de uma ovelha ferida. Vale a pena você visitar. Vale a pena você levar a mensagem do perdão, a mensagem da reconciliação para eles. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? É porque Jesus não desistiu desses irmãos. Eles ainda estão no coração de Deus. Eles ainda são importantes para Deus. E se nós nos aproximarmos deles e trazê-los de volta para Deus, o que vai acontecer? Eles serão salvos, serão perdoados, serão abençoados. E temos tantas experiências que vivemos, e Deus, pela sua misericórdia, tem nos contemplado com grandes colheitas. Já desde 1994, nós estamos trabalhando com este projeto de reconciliação, indo nas igrejas, levando a visão, ensinando a estratégia do trabalho. Eu gostaria até de compartilhar com vocês uma experiência que nós tivemos recente. Nós fomos convidados para levar este projeto para a Igreja Assembleia de Deus de Joinville. Ali está uma grande igreja, um campo muito abençoado, e levamos o projeto há mais ou menos 4 anos atrás. O que aconteceu? O pastor-presidente, o pastor Sérgio Melchior, um grande homem de Deus, um grande amigo nosso, ele entendeu a visão. E quando ele ouviu a ideia, ouviu a proposta de mobilizar a igreja para ir em busca daqueles que estavam afastados, ele entendeu e ele disse: nós vamos fazer isso, nós vamos. Ele acreditou que vale a pena, né? Ele acreditou. Ainda que haja pessoas dizendo: não vale a pena, é perder tempo, são pessoas problemáticas, não vai dar certo. Ele disse: não, isso aí é de Deus. E ele, então, levou o projeto para todas as congregações de Joinville, que é quase 200 congregações, e cada congregação fazendo o trabalho, montando as equipes, as duplas, essas duplas indo em busca, indo ao encontro daqueles irmãos que se desviaram, fazendo um trabalho bem feito, bem organizado.
Meus irmãos, o que aconteceu? Deus começou então a abençoar. E pessoas começaram a reconciliar. Pessoas e mais pessoas. Cada congregação indo e fazendo a sua parte. Para a glória de Deus, hoje nós já temos mais de 5.000 irmãos e irmãs que foram buscados. Irmãos que fizeram a decisão de reconciliar com Deus através deste projeto. E alguns também aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Meus irmãos, buscar pessoas que se perderam não é perder tempo, é obedecer à voz de Deus, é obedecer ao Senhor. Se nós perguntarmos hoje qual é a maior mensagem de Jesus, a maior mensagem de Jesus. Meus irmãos, a maior mensagem de Jesus não é a cura, não é a prosperidade, não são as profecias do Apocalipse. A maior mensagem de Jesus é o amor. É o amor, é a compaixão, é a misericórdia. O próprio Jesus disse: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Quando estivermos indo em busca destes irmãos que se perderam, que estão fracos, nós estaremos praticando a maior mensagem de Jesus, porque é o amor de Jesus, é o amor de Jesus que nos impulsiona, que nos conduz a eles, o amor de Jesus. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como Jesus nos ama, nós devemos também amarmos cada um destes irmãos que se perderam e que se afastaram do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos lá no próximo. Nós temos agora aqui mais uma ilustração. Nós temos aí uma caixa d'água. Você pode ver que existe uma torneira aberta e a água está caindo. Você pode perceber que a caixa d'água está cheia, certo? Porém, existe uma rachadura nessa caixa d'água. Então, essa água que cai, ela fica por um tempo dentro da caixa d'água, mas, com o passar do tempo, ela acaba achando ali a rachadura e saindo. Como os irmãos podem ver, existe muita água do lado de fora, mas a caixa d'água continua cheia, porque a torneira continua aberta também. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Será que você queria fazer uma pergunta para cada um de vocês que estão me ouvindo? Você gostaria de ter na sua casa uma caixa d'água como essa, uma caixa d'água furada? Sim ou não? Eu não posso ouvir a sua resposta, mas eu sei qual é a sua resposta. Você está dizendo: não, eu não quero ter uma caixa d'água como esta. Eu te pergunto, então, por quê? Eu sei também a sua resposta. Você está dizendo: por causa do prejuízo. É muito prejuízo. Imagina só, chegar no final do mês, aquela conta de água, R$1.000 para você pagar. Será que você veria isso com naturalidade? Com certeza não. Todos nós sabemos que é prejuízo ter prejuízo, não é verdade? Então, meus irmãos, vamos olhar novamente para a nossa caixa d'água. Essa caixa d'água, ela simboliza uma igreja. Essa água que está chegando nela representa almas preciosas que estão sendo trazidas por Deus, que estão chegando na sua igreja, na minha igreja. Pessoas que congregam conosco por um tempo, aprendendo a palavra de Deus, que têm experiências com o Senhor, mas depois, com o tempo, muitos deles começam a se desanimar, a esfriar, e acabam saindo ali pelas portas dos fundos. Eu acredito, meus irmãos, que nesses dias que nós estamos vivendo, isso está acontecendo, sim, com muitas igrejas. Irmãos que estão saindo. Irmãos que não estão mais congregando, mas não estão mais com o mesmo coração, não estão mais vivendo aquele primeiro amor do começo. Irmãos que estão se apagando como uma brasa que é retirada da fogueira. Então, irmãos que saem, irmãos que se perdem. Meus queridos irmãos,
todos nós sabemos que esta não é a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, porque esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Estamos vivendo um momento que nós precisamos entender que estes irmãos que estão saindo, eles são preciosos aos olhos do Senhor. Amém? Vamos ver o próximo. Então, olha só, meus irmãos. O diabo, ele quer nos convencer de duas mentiras nesse tempo que nós estamos vivendo, no tempo do coronavírus. Ele quer que você acredite em duas mentiras. Se você acreditar nessas duas mentiras, ele já terá alcançado o objetivo dele. A primeira mentira que ele quer que você acredite: é normal termos prejuízo de almas. Ele quer que você acredite nisso. Ou seja, se tem pessoas que estão ficando desanimadas, se tem irmãos que se desviaram, que voltaram para o pecado, não podemos fazer nada, isso é normal, isso vai acontecer mesmo. O diabo quer que nós olhemos com normalidade a perda destes irmãos, a morte espiritual deles. Isso me faz lembrar algo que eu ouvi um tempo atrás. Ouvi um irmão dizendo assim, igreja é igual biscoito. Sai um, Deus manda 8. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que é normal sair pessoas da igreja e que nós não precisamos nos importar com isso. Meus irmãos, não é normal ver irmãos nossos morrendo, indo para o inferno, perdendo o primeiro amor, desistindo da igreja, desistindo de Jesus. Não é normal. Não é normal. Mas existe ainda uma segunda mentira, que o diabo quer que você acredite nela. Uma segunda mentira. Vamos ver a segunda mentira? É essa aqui, Nós não temos nenhuma responsabilidade para reconquistarmos estes irmãos que estão desistindo de Jesus. Ou seja, o importante é que eu estou firme com Deus. Agora, estes que estão sendo levados pelo inimigo, pelo engano, pelo desânimo, pela mentira, estes que estão sendo levados, é problema deles. Muitos estão acreditando nisso. Muitos dizem assim: eu não preciso pregar para quem já conhece a verdade. Se ele desistir de Jesus, o problema é dele. O importante é que eu estou fazendo a minha parte. Se eles irem para o inferno, problema deles. Meus irmãos, quando eu vejo esses pensamentos egoísticos que não combinam com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, isso me faz lembrar, sabe de quê? Isso me faz lembrar de uma música muito antiga, uma música mundana, que o Roberto Carlos cantava. E nessa música ele dizia assim, eu quero que você me aqueça neste inverno. E como era o restante da letra, eu acho que você até já sabe. O restante da letra é isso. E que tudo mais vá para o inferno. Era esta a letra na íntegra, literalmente falando. Meus irmãos, nós não podemos ter essa linha de pensamento. Essa não pode ser a nossa teologia. Quando falamos assim, esses irmãos que estão desistindo de Deus é porque não eram verdadeiros escolhidos. Ou quando falamos, estes irmãos que não estão firmes é porque não vigiaram. Quando falamos assim, estes irmãos que estão fracos é porque nunca foram fortes. Quando encontramos justificativas para ignorá-los e não nos importarmos com eles, nós estamos falando a mesma coisa. Estamos dizendo: Deus, eu estou firme, estou sobrevivendo a este tempo, continuo lendo a sua palavra, estou aqui em casa, orando, buscando a sua face, estou firme, não me desviei. Mas esses irmãos fracos que estão desanimando ou que já saíram da igreja, eles já conhecem a sua palavra. Mas olha, Deus, o importante é que eu estou firme. E ainda falamos: Senhor, me abençoa, me guarda, me protege, me livra de todo mal. Agora, estes irmãos que não querem saber de nada, que vai tudo para o inferno.
que eu tenho a ver com isso? Então, esta, irmãos, infelizmente, é a atitude de muitos irmãos que dizem estarem firmes com Deus, apesar do tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, se nós acreditarmos nessas duas mentiras, é normal ver pessoas se desviando, é normal. E se nós acreditarmos também que nós não temos responsabilidade para pregarmos para estes irmãos, para buscá-los de volta para Deus, então nós estaremos vivendo tudo aquilo que o diabo quer que nós vivamos. A indiferença e a falta de amor, a falta de misericórdia. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora um novo desenho. Pode passar, irmã, mais um. Meus irmãos, aqui nós temos a imagem de um irmão que está sentado na cadeira. Essa cadeira, ela representa a nossa zona de conforto, ou seja, eu posso ficar quietinho em casa, minha geladeira está cheia, posso ficar quietinho aqui em casa, esperando essa pandemia passar, e vou ficar aqui. Eu não preciso evangelizar, não preciso ir em busca de pessoas. O importante é que eu estou com Jesus, estou com Deus. Então, olha, ele está sentadinho dentro de casa. Mas ele tem argumentos que ele usa para justificar a sua falta de amor, para justificar a sua atitude passiva de importar só consigo mesmo. E eu queria compartilhar com vocês agora alguns argumentos que são usados justamente para que muitos permaneçam passivos na zona de conforto, sem se importar com aqueles que perderam. Vamos dar uma olhadinha ali no desenho. Vamos ver o primeiro argumento. Você já ouviu alguém dizendo assim, eu perdi não tem problema não, Deus vai mandar 10 no lugar dele. Saiu Deus manda 10 no lugar dele. Você já ouviu isso? Claro que nós já ouvimos várias vezes, né? Agora eu pergunto, irmãos, será que Deus aceita este argumento? Imagine, por exemplo, se você é um pai e você tem alguns filhos, tem uma família, mas aí um filho seu fica doente. Você leva ele para o médico, ele não melhora. Você gasta dinheiro com ele, ele não melhora. Aí chega um ponto que você está cansado. Será que você seria aquele pai ou aquela mãe que teria coragem de se aproximar do médico e falar, doutor, olha, esse menino aqui, ele já me deu muito trabalho. Vamos fazer uma coisa, doutor? Mata ele, pode matar. Olha, não fica assustado comigo não, sabe por quê? Eu sou jovem, eu ainda posso gerar mais 10 filhos, e a minha família vai aumentar muito mais. Mata esse aí, porque se esse morrer, eu gero 10 no lugar dele. Eu pergunto, você faria isso com seu filho? Você faria isso com ele? Eu pergunto para você também, e o seu filho na fé? Aquele que você conquistou para Jesus, aquele que você falou do amor de Deus, aquela vida tão preciosa que Deus usou você para trazê-lo para a igreja. E agora, ele está desanimado, ele está distante, ele perdeu o primeiro amor. Eu pergunto, será que Deus aceita essa justificativa? Saiu não tem problema não, deixa ele para lá. Se ele não quer Deus, se ele não resistiu à prova, então deixa ele para lá e nós vamos trabalhar ainda, tudo vai normalizar e Deus vai mandar 10 no lugar dele. Você acha que Deus aceita esta barganha? Com certeza não, meus irmãos. Você pode ganhar mais 10 ou mais 20, mas não perca aquela única ovelha que tem um valor eterno, aquele que ficou para trás. Vamos ver mais um argumento também que muitos usam. Alguns chegam a dizer assim, se esses irmãos estão saindo da igreja, se eles não estão resistindo às provas, sabe por que eles estão desviando? É porque eles não eram verdadeiros escolhidos de Deus.
Meus irmãos, esse é um argumento que tanta gente usa, né? E muitos pegam a Bíblia e dizem, olha, está aqui na Bíblia. Está aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. São muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Então, quem sabe você não tem dito isso. É verdade que muitos irmãos nossos já não são mais os mesmos, já voltaram para o pecado. Mas se voltaram, é porque eles não eram os verdadeiros escolhidos. Porque se fosse, eles não teriam se desviado. Meus irmãos, nós não podemos usar este argumento, por quê? Em primeiro lugar, nenhum de nós sabemos quem são os verdadeiros escolhidos. Quem somos nós? Nós não somos Deus. Só Deus conhece seus filhos e aqueles que Ele escolhe. Não podemos usar argumentos como estes. Mas muitos usam para dizer, não, eu vou ficar quietinho aqui em casa, fazendo a minha parte, orando, lendo a Bíblia, me mantendo de pé. Agora, estes que estão saindo, deixa eles para lá, porque os verdadeiros escolhidos jamais serão afetados. Irmãos, não é isso que Deus nos ensina, né? Muitas vezes nós usamos texto da Bíblia para justificar a nossa falta de amor, nossa falta de compaixão. Alguns talvez estejam dizendo, eu não tenho esse dom de procurar pessoas que desviou, e eu não tenho esse dom, não é o meu chamado. Meus irmãos, a Bíblia jamais falou sobre dom de buscar pessoas que se afastaram. A Bíblia fala sobre o amor. Então, não é dom, é amor. Cada crente, cada cristão que é lavado, remido pelo sangue de Jesus, precisa ter o amor que Jesus tanto nos ensina. Às vezes, nós ouvimos pessoas dizendo assim, eu não prego o evangelho para quem já ouviu, para quem já esteve na igreja, eu só prego para quem não conhece. Pode ser que muitos estão usando argumentos assim como estes. Meus irmãos, vamos agora quebrar esta cadeira. Na verdade, essa cadeira, ela simboliza o nosso comodismo e a nossa indiferença. Este irmão que está sentado nessa cadeira, ele se sente salvo, ele se sente satisfeito, né? Ele se sente salvo e satisfeito, mas ele também está sossegado, tranquilo, dizendo, está tudo bem, está tudo certo, eu não preciso fazer coisa alguma. Vamos lá, vamos quebrar essa cadeira? Vamos lá? Olha aí, quebramos essa cadeira, ele caiu no chão, de perna para cima, ele levou um grande susto. Na verdade, nós estamos falando de quebra de conceitos errados, né? Vamos ver se esse irmão, então, ele entendeu, ele compreendeu que ele não pode ficar somente em casa de braços cruzados. Ele precisa também entrar na batalha, ele precisa também ir em busca das ovelhas que estão feridas e machucadas. Vamos ver se ele entendeu isso, meus irmãos. Vamos lá no próximo desenho. Olha, ele caiu, quebrou o pé, quebrou o braço, está com a testa toda vermelha, mas ele voltou para a cadeira. Sabe por que ele voltou para a cadeira? É porque ele tem ainda mais argumentos que ele usa para não se importar com aqueles que estão se afastando, aqueles que se perderam. Ele tem mais argumentos. Vamos apresentar mais alguns. Por exemplo, ali ele está dizendo assim, irmãos, é Deus que está varrendo a igreja, é Jesus que está passando a vassoura de fogo. Então, isso tudo que aconteceu é a mão de Deus, e é Jesus passando a vassoura de fogo e limpando a igreja. Ou seja, aqueles que não prevalecerem firmes, é porque foram varridos pela vassoura de fogo de Jesus. Meus irmãos, qual é o texto da Bíblia nos dizendo que Jesus tem uma vassoura de fogo para varrer as pessoas e queimar? Mas, infelizmente, alguns irmãos profundamente religiosos, porém sem conhecedores da palavra, usam argumentos como estes. Então, eu não vou me envolver com esse projeto de buscar pessoas e trazê-las de volta para Deus, não, porque isso aí já é Jesus que está passando a sua vassoura. Talvez outros estejam dizendo,
É, Deus, ele está balançando a figueira. Deus está balançando a figueira. Quando tudo estava bem, a igreja estava cheia, todo mundo fiel a Deus, todo mundo mostrando pelo menos que era fiel a Deus, mas a gente não sabia dos corações. Muitos não eram convertidos, alguns eram só curiosos, mas então Deus permitiu que chegasse aí o coronavírus, e Deus então balançou a figueira. E só vai ficar os fortes, os fiéis e os obedientes. Meus irmãos, será que nós podemos usar este argumento para ignorarmos aqueles que estão perdidos? Será que podemos? Será que Deus nos trata dessa forma? Meus irmãos, o que nos mantém de pé não é a nossa força, não é a nossa espiritualidade, não é o nosso conhecimento, é a graça de Deus, é a misericórdia do Senhor. Será que você pode imaginar Deus, então, olhando para a sua igreja, dizendo: agora eu vou balançar a figueira e os fracos não vão resistir, os fracos vão cair, os fracos vão desviar, eu só vou ficar com os fortes? Vocês acham que é isso que Deus está fazendo nesse tempo? Esse tempo que nós estamos vivendo, balançando a figueira, balançando, e os verdadeiros cristãos ficam firmes, e os fracos caem, se perdem e vão para o inferno. Não, meus irmãos, não. A Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos um Deus que não desiste do fraco, um Deus que fortalece o fraco, um Deus que perdoa o fraco, um Deus que continua amando aqueles que são fracos. Isso me faz lembrar daquela velha ilustração da laranja podre. Eu lembro que quando eu me converti, nos meus primeiros dias da igreja, tinha 2 irmãos conversando, e um irmão falou para o outro, relatou que um deles tinha se um dos irmãos tinha se desviado, não estava mais congregando. Aí o outro irmão disse: olha, irmão, deixa ele, não vai atrás, não. Sabe por quê? É a laranja podre. Se você buscar a laranja podre e misturar ela com as outras laranjas, ela vai estragar as laranjas normais. Então, ele é uma laranja podre, não busca não, deixa ele para lá. Porque se ele voltar, ele vai contaminar a nossa igreja. Meus irmãos, pensando nessa história da laranja podre, isso eu ouvi na década de 70, quando eu ainda era um adolescente. Vamos pensar um pouquinho nessa ideia? Vamos comparar essa ilustração com a Bíblia? Em primeiro lugar, meus irmãos, eu pergunto, a Bíblia diz o que sobre a igreja? Será que a Bíblia diz que a igreja é uma sacola de laranja? Será que a palavra de Deus fala isso? Qual é o texto que nos diz isso? Que a igreja é uma sacola de laranja? Não, a igreja não é uma sacola de laranja. A igreja, meus irmãos, é o quê? A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros deste corpo. Eu, você que está nos assistindo agora, nós somos os membros desse corpo. Jesus é o cabeça. Agora, deixa eu falar uma coisa assim uma coisa bem prática. Vamos pensar no nosso corpo. Digamos que você seja, quem sabe, um marceneiro, e você está trabalhando, e ali você tem na sua mão um martelo, e você precisa estar com os preguinhos ali para poder pregar a tábua. Então, você coloca o preguinho e vem com o seu martelo, e quando você bate, pá! Aí você olha assim, seu dedo roxo, você acertou o seu dedo com o martelo. Você machucou o membro do seu corpo. Mas aí, o que você faz com o seu dedo machucado? Será que você diz assim, traz o facão, corta esse dedo agora, senão ele vai contaminar o corpo inteiro? Você faz isso? Não. Quando um membro do seu corpo machuca, você cuida dele. Você não corta ele. Amém, meus irmãos? Amém? Nós somos os membros do corpo de Cristo. Se um irmão nosso se machucar, se existe um irmão nosso que está machucado, um irmão nosso que não está mais na presença de Deus, você recebe a notícia que ele desviou,
que ele desanimou da igreja? Será que você pode simplesmente dizer, foi Deus que balançou a figueira? Será que você pode simplesmente dizer, foi uma laranja podre que teve que sair, e não traz ele de volta para a igreja, não, porque se ele vier, vai ser pior? Meus irmãos, isso não está no calendário de Deus. Argumentos que são usados, mas argumentos que não condizem com a palavra de Deus. Ouvimos alguns dizerem assim, é Deus que está passando a peneira. Os que são fiéis vão ficar, mas os que são infiéis vão desviar e vão para o inferno. Meus irmãos, quem somos nós para classificar quem são os fiéis e os infiéis? Lembrando que os infiéis podem se converter, os infiéis podem se humilhar diante de Deus, os infiéis podem voltar ao primeiro amor e serem fiéis até a morte. Nós não podemos usar argumentos religiosos para justificar a nossa indiferença. Tudo isso, meus irmãos, aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo dizer o seguinte: nós não temos o direito de ficarmos de braços cruzados, ainda que estejamos vivendo o tempo do coronavírus. Nós não temos o direito de dizer, não vamos mais evangelizar. Não podemos fazer isso. Eu pergunto, você acha que Satanás ele está de quarentena? Você acha que Satanás está quietinho, de braços cruzados, dizendo, eu não vou atacar a igreja, eu não vou fazer coisa alguma, eu vou esperar a pandemia chegar? Você acha que Satanás está fazendo isso? Não, meus irmãos. Satanás, ele está trabalhando dioturnamente contra as ovelhas do Senhor. Pense, por exemplo, naqueles novos convertidos que aceitaram Jesus, estavam firmes, radiantes, mas não foram discipulados ainda. Chegou o coronavírus, as portas das igrejas fecharam, e eles se dispersaram, e ninguém foi atrás daqueles novos convertidos. Você acha que eles estão firmes ainda? Você pensa que eles ainda estão com aquela mesma fidelidade? Provavelmente não. Pensa naqueles irmãos que estavam frequentando a sua igreja, não eram convertidos ainda, porém estavam interessados, querendo conhecer mais sobre a Bíblia, sobre Deus, vindo aos cultos. Mas chegou então a tempestade, chegou o coronavírus, a igreja fechou e eles desapareceram. Você acha que esses irmãos ainda estão tendo o mesmo interesse que tinham naquele tempo? Meus amados irmãos, não é tempo de ficarmos de braços cruzados, não é tempo de ficarmos indiferentes. O coronavírus, ele não pode acorrentar as nossas pernas e nos impedir de irmos em busca destes irmãos, socorrê-los. O coronavírus não pode fechar a nossa boca e nos impedir de continuar falando o evangelho de Jesus. É claro que nós temos que respeitar as regras, não podemos promover as aglomerações, usar álcool gel, colocar máscaras, sim, tudo isso, mas nós não podemos ficar assentados na cadeira da indiferença, ficar assentados em nossas poltronas e dizendo, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Deus tem o controle de tudo. Claro que Deus tem o controle de tudo, mas o Senhor conta comigo, com você, para continuar marchando, lutando, batalhando e praticando o nosso alvo maior, que é ganhar almas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero agora, já quase encerrando, eu queria compartilhar com vocês uma ilustração. E eu gostaria que vocês estivessem agora prestando atenção nessa ilustração. Eu tenho aqui comigo uma barra de ouro. Estão vendo? Claro que é uma ilustração apenas, mas aqui eu tenho 1 quilo de ouro. Estão vendo o meu ouro? Olha bem para ele aqui, ó. Olha que ouro bonito. Eu tenho 1 quilo de ouro. Vamos agora imaginar um pouquinho. Vamos dizer que você também tivesse essa barra de ouro na sua mão. 1 quilo de ouro. 1 quilo de ouro vale muito. É bem mais do que 300 mil reais. Digamos que você estivesse
andando, e agora você teria que atravessar aquele rio, um rio que está bem na sua frente, tem ali aquela ponte. Só que esse rio, ele é um rio sujo. Ali passa água de esgoto. Água de esgoto. Ali é um rio tão sujo que as pessoas jogam o lixo dentro dele. Existe ali todo tipo de impurezas. A água está até verde de tanta sujeira. Essa água cheira mal. É aquele córrego onde todo mundo joga o seu lixão. Mas você precisa atravessar esse córrego agora. E você está com o seu ouro na mão. E atravessando aquela pequena ponte, digamos que de repente você descuida e esse ouro ele cai da sua mão. E quando você olha, você percebe que o seu ouro ele afundou lá dentro da lama podre, ele se perdeu lá. Eu te pergunto, o que você faria? O que você faria se esse ouro tão valioso caísse dentro da lama podre e se perdesse ali naquele barro sujo? O que você faria? Será que você diria assim, puxa, essa água está tão suja, está cheirando mal? Será que você diria assim, eu não vou perder tempo indo em busca desse ouro, porque ele está no meio da sujeira, no meio da lama. Eu sou jovem ainda, sou novo, e eu posso trabalhar e ainda posso comprar não só uma barra de ouro de 1 quilo, mas eu posso comprar 10 barras. Eu perdi 1 quilo de ouro, mas eu posso ainda ter 10 quilos. Você faria isso? Você deixaria para trás a sua barra de ouro valiosa? Você faria isso? Eu não sei a sua resposta, mas a minha resposta eu sei. Meus irmãos, se eu perdesse 1 quilo de ouro, e se eu soubesse aonde que esse ouro está, mesmo sabendo que é no meio da imundície, eu não desistiria dele. Eu desceria lá embaixo, o mais rápido possível. É claro que eu não posso me contaminar com a sujeira, com a lama imunda, mas eu não posso desistir deste ouro valioso que se perdeu. Eu gastaria tempo. Eu não ficaria de braços cruzados. Eu não ficaria tranquilo em casa. Eu iria lá, aonde esse ouro estiver. E, de alguma forma, de alguma maneira, sem me contaminar, claro, com a imundície, de alguma forma, eu faria de tudo para achar o meu ouro novamente. Sabe por quê? Porque ele é valioso, ele vale muito, ele vale muito. Mas, irmãos, agora eu tenho comigo, não uma barra de ouro, agora eu tenho comigo uma moedinha, quero mostrar bem de perto para você, ó, uma moedinha de 5 centavos. 5 centavos, está aqui a minha moedinha. Digamos, então, que eu estivesse indo para casa e agora eu teria que passar naquele mesmo rio, aquele rio sujo, o mesmo rio onde o ouro caiu. Eu estou aqui com a minha moedinha na mão e aí, de repente, essa moedinha escorrega da minha mão. E quando eu olho, eu vejo ela caindo lá dentro daquela água suja, daquele rio imundo. Eu pergunto para você, o que vocês acham que eu deveria fazer? Ou se você estivesse no meu lugar também, o que você faria se uma moedinha de 5 centavos se desprendesse das suas mãos e caísse na lama podre? O que você faria? Será que você diria assim, essa moedinha aí, eu não vou abrir mão dela, não. Eu vou lá, descer lá embaixo. Será que você entraria dentro do rio e diria, eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas, se preciso eu fico o dia inteiro. Eu só vou embora depois que eu conseguir recuperar a moedinha de 5 centavos. Você faria isso? Eu acho que não. E, quer saber, eu também não faria.
Por que, meus irmãos, que nós não iríamos atrás de uma moedinha de 5 centavos? Por uma simples razão. Por causa do valor. Quando você olha para essa moedinha e pensa, o que ela vale? Talvez dá para comprar uma bala. Talvez nem uma balinha mais dá para comprar com essa moedinha. Por que nós não retornaríamos em busca da moedinha? Por causa de uma simples razão, por causa do valor. Valor. Deixa eu repetir essa palavra, valor. Meus irmãos, esse ouro que se perdeu na lama podre, ele simboliza almas que têm um valor eterno. Almas que têm um valor eterno. Cada um destes irmãos que congregaram conosco e que agora estão fracos, estão desanimados, estão se desviando, estão morrendo espiritualmente, eles continuam tendo o mesmo valor, o mesmo valor. Estes irmãos e irmãs que se perderam, eles são o ouro precioso que pertence ao reino de Deus, que pertence ao Senhor Jesus. Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário por nossas vidas e pela vida destes irmãos que estão fracos, destes irmãos que estão desanimados. É o ouro valioso de Jesus. Mas eu pergunto, quando você olha para estes irmãos, quando você usa aqueles argumentos religiosos, quando você diz, por exemplo, é a porca que voltou para a lama, eu não vou atrás dele, não, é a porca que voltou para a lama. Eu pergunto, será que você está olhando com os olhos de Jesus? Quando você diz, saiu um, não tem problema não. Deus vai mandar 10 no lugar dele. Será que você está olhando para este um como o ouro valioso que pertence ao reino de Deus? Quando você diz, é a laranja podre. É a laranja podre. E se a gente buscar a laranja podre, ela vai contaminar a igreja toda. Eu pergunto, será que você está olhando para ele como o ouro que pertence ao reino de Deus? Ou será, meus irmãos, que quando nós olhamos para estes irmãos nossos, que estão sendo levados pelo vendaval, pela onda, pela pandemia, pela solidão, pela tristeza, pelo desemprego, pelas incertezas, será que nós estamos olhando para eles como se estivéssemos olhando para esta moedinha, essa moeda de 5 centavos? Como nós estamos olhando para estes irmãos? Meus queridos, se nós não tivermos amor, nós vamos encontrar muita justificativa para não irmos. Se nós não tivermos amor, nós vamos olhar para eles como se fosse alguém que não tem valor. Vamos até dizer, está saindo alguns, mas Deus vai mandar outros. Se nós não tivermos amor, nós não estaremos tendo a mesma misericórdia que o Senhor tem. Mas se tivermos o amor de Jesus em nosso coração, vamos dizer, não é a laranja podre, é uma alma valiosa. Vamos dizer, não é um crente falso, mas ele é uma ovelha fraca e ferida que pode ser curada pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, precisamos orar a Deus e dizendo, Senhor, eu quero ter os olhos de Jesus. Senhor, eu quero ter um coração semelhante ao seu coração, Senhor. Só assim, meus irmãos, iremos nos mobilizar, iremos abraçar o sonho do coração de Deus, de buscar as ovelhas perdidas. Isso me faz lembrar daquele texto da Bíblia, quando trouxeram para Jesus uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E eles disseram, Senhor, esta mulher foi pega em adultério e a lei manda que ela deve ser apedrejada. E perguntaram para Jesus, e aí, o que você diz? Meus irmãos, nós vemos a incrível resposta de Jesus, Jesus dizendo, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um deles tiveram que se retirar, porque eles também tinham pecado.
E agora nós vemos Jesus conversando com esta mulher e dizendo: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse: eu também não te condeno, mas vai, não peques mais. Meus irmãos, Jesus, neste diálogo, ele continuou mostrando que o pecado é mau, que o pecado nos afasta de Deus. Ele continuou mostrando que ele não aceita o pecado, porque ele disse: não peques mais. Mas também ele disse: eu não te condeno. Quando ele disse eu não te condeno, ele dizia: eu te amo, eu quero te perdoar, eu quero te trazer para os meus braços, eu quero te salvar, eu quero fazer de você a minha filha. Meus irmãos, eu pergunto, nesses dias que nós estamos vivendo, de tantas incertezas, como que nós estamos olhando para os nossos irmãos que estão desanimando? Será que nós estamos olhando para eles com o olhar de Jesus ou com o olhar daquela multidão que queria apedrejar aquela mulher? Aqueles que querem apedrejar são aqueles que estão dizendo: nós não precisamos visitar, nós não precisamos orar por eles. Se eles forem os verdadeiros escolhidos, eles vão ficar. Se não forem, eles não vão. Aqueles que não têm amor, que têm um coração semelhante ao coração daquela multidão, estão encontrando justificativas, textos bíblicos, explicações para simplesmente ficarem presos em suas casas, acomodados, sem fazer coisa alguma para o reino de Deus. Mas olha, meus irmãos, se nós tivermos amor, nós vamos olhar para o irmão que se perdeu como o ouro valioso, o ouro que pertence a Deus. E nós vamos orar por estes irmãos, nós vamos nos organizar, nós vamos abraçar este sonho de Deus e nós vamos ir em busca destes irmãos com a força do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando essa parte de hoje. Glorificamos a Deus pela presença de tantos irmãos que estão nos acompanhando neste momento. E queremos lembrar que amanhã nós estaremos dando continuidade. E amanhã nós estaremos já falando sobre um planejamento, sobre a estratégia de reconquista no tempo da pandemia. Estratégias de reconquista em tempo de pandemia. Estaremos falando sobre este assunto amanhã e estaremos também compartilhando com vocês, princípios, ou seja, como nos aproximarmos desses irmãos que se afastaram de Jesus, como visitá-los, como chegar em suas casas, como evangelizar respeitando as normas que estão sendo apresentadas para nós, a orientação sanitária, porque nós não podemos sair por aí quebrando leis, mas nós podemos ganhar almas. Isso ninguém pode impedir. O Evangelho de Jesus não está acorrentado. Não é isso? Amanhã nós vamos estar falando sobre isso. Um grande plano, uma grande estratégia para poder buscar estes irmãos e não deixar que estes irmãos morram e cheguem ao inferno. E olha, meus irmãos, encerrando, eu queria dizer para vocês uma coisa. Quando um crente se afasta de Deus, quando ele retorna ao pecado, então agora ele está indo para o inferno. Está indo para o inferno. Se ele está em pecado, se ele não está mais na presença de Deus, ele está caminhando para o inferno. Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa. Estes irmãos que saíram da sua igreja, da sua congregação, eles ainda não chegaram no inferno. Estão caminhando, sim. Se você não for ao encontro deles, se eles não se arrependerem dos seus pecados, se eles morrerem em pecado, passarão a eternidade no inferno. Mas ouça, escute, eles ainda não chegaram no inferno. Estão caminhando, desanimados, com o coração frio, perderam o primeiro amor, estão indo. Mas olha, vou repetir de novo. Eles ainda não chegaram no inferno. Isso quer dizer que existe esperança para eles. Ainda existe um lugar no céu para todos eles. Ainda existe um lugar lá. Se você for em busca deste irmão, desta irmã, se aproximar dele,
estender as suas mãos, trazê-lo de volta para Deus, fazer um trabalho corpo a corpo, de amizade, relacionamento com este irmão. Dizer, irmão, vamos ficar firme com Deus, vamos enfrentar a luta, vamos prevalecer na presença de Deus. Irmão, irmã, não desiste de Jesus, não desista da igreja. Se você for ao encontro dele, você pode salvar uma vida. Você pode mudar o destino eterno de alguém que tem um valor eterno. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que Deus continue falando ao seu coração. Eu acredito que no decorrer deste seminário, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E o Espírito de Deus já tem trazido na sua mente a lembrança de alguém, da sua igreja, que estava firme, mas agora está fraco. Alguém que era fiel a Deus, mas agora está se entregando ao pecado. Deus está trazendo na sua mente alguém assim. E é o Espírito Santo trabalhando e mostrando para você que o Senhor conta com você para buscar esta vida. Esteja orando, buscando a Deus, porque temos uma grande colheita pela frente. Amém, meus irmãos? Temos uma grande colheita pela frente e você faz parte desta grande colheita. Amanhã, como eu disse, estaremos dando continuidade. Não esqueça de comparecer amanhã novamente para você poder concluir o seminário. Se você assistir hoje e não assistir amanhã, você não vai saber nada sobre a estratégia que nós vamos apresentar. Então, a sua presença amanhã é muito importante. Também nós te pedimos, se possível, que você entre em contato com seus irmãos, irmãos em Cristo, e convide-os para estar participando do treinamento de amanhã, no dia 21 de julho. Traga mais pessoas para poder ouvir esta palavra. Eu queria terminar, então, fazendo aqui alguns avisos rápidos, e já iremos terminar. O primeiro aviso é que nós vamos fazer um grupo pelo WhatsApp, e gostaria de convidar você para poder fazer parte desse grupo. Nós vamos mostrar agora aqui na tela o nosso WhatsApp. Tá? Vamos ver aí na nossa tela. Vamos lá. Daqui a pouquinho vai aparecer aí o nosso WhatsApp. Então, meus irmãos, a ideia é convidar você para fazer parte desse grupo. E por que você vai fazer parte desse grupo do WhatsApp? Porque quando terminar o seminário, nós queremos continuar enviando mensagens para você. Quando terminar o seminário, esse seminário que vai se encerrar amanhã, na verdade, será só o início de um projeto que nós estamos elaborando para alcançar muitas vidas para o reino de Deus. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, o nome é A Reconquista. O grupo A Reconquista. Então, nós vamos te enviar vídeos, nós vamos te orientar. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato e nós te respondemos. Né? Nós vamos estar te orientando e compartilhando com você sobre essa estratégia tão importante. Talvez você faça uma visita e aconteceu algo que você não esperava e gostaria de compartilhar com a gente, fazer mais perguntas, então nós queremos manter o contato com vocês. Se você quer fazer parte do grupo A Reconquista, então aí está na tela, vocês estão vendo aqui na tela, o nosso WhatsApp é 31 999 7200 25. E a outra coisa que eu queria pedir, antes de terminar, eu queria pedir você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, se inscreva. Temos aqui na tela também o endereço do nosso canal, que é Sinfrônio Jardim, só isso. Se inscreva no nosso canal, que nós temos também outros vídeos que serão gravados, nós queremos enviar para você e te ajudar, se realmente você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, um ganhador de almas. Então, nós queremos manter o contato com você. Ok? Então, se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto. Amém, meus irmãos? Nós já estamos terminando. Amanhã estaremos dando continuidade. Deus abençoe você.
muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua oração, muito obrigado porque você acreditou nesse projeto, você se inscreveu neste seminário. Amém? E com certeza Deus, Ele vai usar a sua vida para que almas sejam salvas, para que vidas sejam restauradas. Você é um instrumento nas mãos de Deus. E Deus vai te encher com o Espírito Santo. Amém? Vamos, então, encerrar. Eu quero encerrar orando e logo a seguir nós já estaremos terminando. Senhor nosso Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor pela presença, Senhor, de todos estes irmãos que nos acompanharam aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Senhor, o Senhor falou no coração de cada irmão, cada irmã, cada pastor, obreiro, evangelista. Sabemos que é o Senhor, Pai, que está falando conosco. E pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue falando com estes irmãos que participaram desta live. E que eles ouçam, Senhor, a voz do Espírito Santo. E que eles entendam que não é tempo de descanso, é tempo de trabalho. Não é tempo de nos acovardarmos, mas é tempo de nós sermos fortes e pregarmos a sua palavra e buscarmos aqueles que estão ficando para trás. Pedimos em nome de Jesus, Senhor, nos ajude e abençoe a vida destes irmãos que nos ouvem. Em nome de Jesus. Amém.